Introduções, traduções e notas de Jesus Vigal, da editora Grius S.A. 1982. Esse aqui é o capítulo 3º da primeira Enéada, sobre a dialética. O que Jesus Vigal fala sobre esse capítulo? Ele fala: esse tratado foi composto após ao capítulo 1-2, sobre as virtudes, como complemento. E ele deve ter sido entendido por Porfírio dessa forma, que neste caso fez a ordem sistemática coincidir com a cronológica. Se as virtudes superiores do tratado anterior nos deixaram nos portões da inteligência, agora é necessário dar o salto das virtudes superiores ao ser e do ser para o bem. Mas ainda não se trata de acesso ao bem pela via da união mística, mas pelo prior do discurso racional. Essa é a missão da dialética, considerada aqui como disciplina e como virtude. Plotino segue de perto Platão em sua concepção do bem como objetivo, na eleição dos candidatos à ascensão, na distinção de duas etapas do itinerário e em sua descrição do objeto e método da dialética. Mas na sua visão disso como disciplina fundamental, por um lado, e como virtude suprema da outra em seu relacionamento, respectivamente, com os outros ramos da filosofia e com as outras virtudes, parece inspirado por Aristóteles. Desse ponto de vista, a dialética ocupa uma posição análoga à primeira filosofia e sabedoria teórica, ou sofia do estagírita. Era como chamavam Aristóteles, porque ele era de uma cidade chamada Estagira. Vamos começar. Livro 3, primeira Enéada, sobre a dialética. Esse livro corresponde ao livro 20 na ordem cronológica. 1. Qual a arte, método ou prática nos eleva onde devemos nos encaminhar? Que onde devemos ir é o bem e o primeiro princípio, seja isso estabelecido pelo que foi acordado e demonstrado por muitos argumentos. Ademais, as coisas pela qual isso foi demonstrado já eram uma ascensão. E aqui provavelmente Plotino tem em mente um tratado que ele fez depois, inteiramente dedicado à ascensão da alma ao bem. Mas quem deve ser aquele que será elevado? Será aquele que viu todas as coisas? Ou, como diz ele, a maioria delas? E que, no primeiro nascimento, entrou no germe do homem que iria ser filósofo, músico ou amante? O filósofo por natureza, pois bem, o filósofo por natureza, pois, bem como o músico e o amante, devem elevar-se. Qual o modo então? É um e o mesmo para todos eles ou um para cada um? Há dois caminhos para todos, seja para os que se elevam, seja para os que já chegaram lá em cima. O primeiro parte das coisas de baixo, o segundo é para aqueles que, tendo já alcançado o inteligível e lá colocado como que sua marca, devem peregrinar até chegarem à extremidade desse domínio, que é o fim da jornada, quando se atinge o cimo da inteligência, do inteligível. Mas isso deve esperar, já que devemos primeiro tentar falar da ascensão. Inicialmente, nós devemos distinguir esses homens, começando pelo músico e dizendo quem é ele por natureza. Devemos considerá-lo bem movível e excitável pelo belo, mas mais incapaz de mover-se por si mesmo, pronto, no entanto, a responder às impressões com que se depara, por assim dizer, e como os medrosos ante ruídos. É assim que ele prontamente responde aos sons e à beleza neles, fugindo sempre do dissonante e do que não tem unidade nos cantos e nos ritmos, buscando o bem ritmado e o bem configurado. Portanto, deve-se levá-lo além desses sons,
ritmos e formatos sensíveis, assim, separando a matéria das coisas sobre as quais se dão as proporções e a razão. E Gall esclarece que as figuras, as razões e as proporções são termos musicais. Figuras são estruturas resultantes da colocação diversa dos sons dentro de um sistema. Razões são as razões numéricas que denotam os intervalos musicais. Por exemplo, uma oitava, uma quinta, uma quarta. Proporções são as proporções harmônicas em que o som intermédio excede e é excedido pela mesma fração de seus extremos. Ele deve ser levado à beleza sobre elas, e instruído de que era com isso que ele se excitava, com a harmonia inteligível e a beleza nela, e com o belo universal, não com um belo particular apenas, e deve-se incutir-lhe os raciocínios da filosofia. A partir deles, ele adquire confiança do que desconhece possuir. Que raciocínios são esses, veremos mais tarde. 2. O amante. Em quem o músico pode transformar-se? E, transformando, pode assim permanecer ou ir além. É de alguma maneira memorioso da beleza. Todavia, estando ela afastada, ele é incapaz de aprendê-la, mas, atingido pelas belezas visíveis, com elas se excita. Assim, é preciso ensinar-lhe que não deve excitar-se caindo sobre um só corpo, mas dirigir-se a todos os corpos com a razão, pois eles mostram que a beleza é a mesma em todos eles, e se deve dizer-lhes que ela é diferente nos corpos, dos corpos, que tem origem distinta e que está com mais intensidade em outras coisas, como mostram as belas ocupações e as belas leis. Pois isso já é uma habituação de seu amor às coisas incorporais, e assim que ela está nas artes, nas ciências e nas virtudes. Depois, deve-se reduzir todas essas belezas a uma e ensinar-lhe como elas surgem. E a partir das virtudes, ela pode já ascender ao intelecto, ao ente, e aí deve seguir o caminho para o alto. 3. Já o filósofo, por natureza, está pronto e, por assim dizer, alado, sem necessidade de separação, como os outros, pois já está em movimento para o alto. Mas, estando desorientado, necessita apenas de um guia. Portanto, deve-se guiá-lo e libertá-lo. Ele que, por natureza, deseja e é de longa data liberto. Deve-se ensinar-lhe as matemáticas para sua habituação, a compreensão e a confiança dos incorpóreos. E ele facilmente as receberá, pois é amigo do aprendizado. E, sendo naturalmente virtuoso, deve ser excitado ao aperfeiçoamento das virtudes e, após os estudos matemáticos, deve receber a dialética e ser feito um dialético completo. 4. E que é a dialética que deve ser ministrada aos homens antes mencionados? É precisamente a habilidade capaz de versar racionalmente acerca de cada coisa, que é cada uma, em que difere das outras. E o que tem em comum? Em que gênero está cada uma? Qual sua posição nele e se é o que é? E quantos são os entes e, por sua vez, os não entes distintos dos entes? Ela também discursa sobre o bem e o não bem, sobre as coisas do gênero do bem e as do seu contrário, e evidentemente o que é eterno e que não é tal, falando com ciência, não com opinião, sobre todas as coisas. E tendo cessado sua errância pelo sensível, ela se firma no inteligível e lá se empenha, afastando a falsidade em nutrir a alma na chamada planície da verdade, utilizando a divisão de Platão para o discernimento das formas, usando-a também para determinar o que é um ente.
usando-a ainda para definir os gêneros primários e entrelaçando intelectivamente as formas que deles provêm até ter penetrado todo o inteligível e analisando-as no sentido contrário até chegar a um princípio. Então, mantendo a quietude, pois está em quietude enquanto lá está, e não se atabalhoando com mais nada, já que se tornou una, ela vê. A alma contempla então as formas inteligíveis. Deixando para outra arte a chamada disciplina lógica acerca das proposições e silogismos, como se fosse o saber escrever. Isto é, a lógica de preposição e silogismo desempenha função análoga à escrita. É um mero instrumento para a exposição do pensamento, mas jamais um método de descobrimento da verdade ou de ascensão espiritual. Alguns dos temas desse trabalho ela considera necessário, como preliminares para sua arte, e o julga, bem como as outras coisas, considerando umas outras supérfluas e pertencentes ao método que as quer. 5. Mas de onde obtém seu princípio essa ciência? O intelecto fornece princípios claros. Se é capaz de aprendê-los com a alma, então ela compõe, combina e divide as coisas seguintes. Ou seja, essas coisas seguintes são as formas inteligíveis derivadas do intelecto, que a alma, através da dialética, sintetiza e analisa para tornar-se ela mesma um intelecto perfeito. Até chegar ao intelecto perfeito, pois ela é, como se diz, a maior pureza do intelecto e da sabedoria. Portanto, sendo a mais valiosa das habilidades em nós, ela deve concernir ao ente e ao mais valioso. Por um lado, sabedoria que concerne ao ente, e por outro, intelecto que concerne ao que está além do ente. Quem então é a filosofia o mais valioso? São mesmo filosofia e dialética? Ela é a parte valiosa da filosofia, pois não se deve pensar que isso seja o instrumento do filósofo. Ela não é simples teoremas e regras, mas abrange coisas e tem os entes como matéria. Ela se aproxima deles com método e possui ao mesmo tempo as coisas e seus teoremas. E ela conhece a falsidade e o sofisma acidentalmente, quando outros os pratica, julgando a falsidade como estranhas verdades nela presentes, reconhecendo, quando alguém o apresenta, algo que é contrário à regra da verdade. Assim, ela não se importa com proposições, pois são letras, mas, conhecendo a verdade, conhece o que chamam proposições e conhece os movimentos da alma de modo geral, tanto o que afirma quanto o que nega. E se nega o que afirma ou outra coisa, e se as coisas são diferentes ou idênticas. Assim como a percepção se lança para as coisas que se lhe apresentam, mas deixa essa minúcia a outra prática que se alegre com isso. 6. É a parte valiosa, portanto. Mas a filosofia possui ainda outras partes. Ela pensa acerca da natureza também, tornando-se auxílio da dialética, como as outras artes utilizam a aritmética. Mas a filosofia empresta com mais proximidade da dialética e especula igualmente a partir da dialética acerca da ética, mas acrescenta os hábitos e os exercícios de quem procedem esses hábitos. Os hábitos racionais têm princípios dela oriundos, como se fossem propriamente seus, ainda que junto da matéria a maioria dos princípios provém dela. As demais virtudes raciocinam sobre as afecções e ações que lhes são próprias, mas a prudência é um tipo de supra-raciocínio, mais preocupado com o universal. Ou antes, se as coisas se implicam e se deve se evitar isso agora ou mais tarde, ou se algo completamente diferente seria melhor. Entretanto, a dialética e a sabedoria fornecem tudo, ainda mais universal e imaterialmente para o uso da prudência.
Mas podem as virtudes inferiores existir sem a dialética e a sabedoria? Apenas imperfeita e deficientemente. E pode existir um sábio dialético sem aquelas virtudes? Isso não aconteceria, mas elas ou precedem ou se desenvolvem simultaneamente. Talvez alguém possua as virtudes naturais, das quais podem provir as perfeitas, com a presença da sabedoria. Pois a sabedoria surge após as virtudes naturais. Logo, ela aperfeiçoa o caráter. Mas, quando as naturais já existem, ambas se desenvolvem e se aperfeiçoam simultaneamente, progredindo, uma aperfeiçoa a outra, pois, de modo geral, a virtude natural tem visão e caráter imperfeitos, e os princípios, dos quais os derivamos, são os mais importantes para ambas as classes de virtude. E assim terminamos o livro 3. E agora vamos introduzir o livro 4. Acho que um dos livros mais importantes dessa primeira Eneida. Mais uma vez, a introdução e traduções a introdução que eu vou falar agora é de Jesus e Gal, de 1982. Ele denomina livro 4, capítulo 46 na ordem cronológica, sobre a felicidade. E ele fala, na introdução dele: esse tratado é o primeiro que Plotino compôs após a partida de Porfírio, motivado pela forte depressão que teve à beira do suicídio. Esse feito doloroso deve ter dado origem para o filósofo se aprofundar na reflexão sobre a natureza da verdadeira felicidade à luz da distinção fundamental em sua antropologia entre o eu e o eu superior e inferior do homem. Verdadeira felicidade consiste na vida do primeiro, que não precisa ser visto, afetado, nem aumentado, nem diminuído a cada segundo. Do ponto de vista da ordem sistemática, o livro 4 serve para complementar os tópicos dos dois anteriores, estabelecendo a identidade da vida feliz com a vida da virtude perfeita. A estrutura da redação é muito simples. Primeiro, exame crítico de outras teorias, posição da tese, objeções e respostas. A seguir, a prosa flui, mais suave e mais cristalina do que o habitual, e o perene interesse do sujeito, juntamente com o brilho do formulário, contribuíram para a celebridade do presente tratado. Esse tratado é um dos mais belos de Plotino. Vamos lá, começa aqui. Livro 4, esse livro trata-se do livro 46 na ordem cronológica.